Olha só, diante de toda a leitura do Só por Hoje, tem uma frase que diz aqui assim: o que princípios acima de personalidades realmente quer dizer? Significa que praticamos honestidade, humildade, compaixão, tolerância e paciência com todos, quer gostemos deles ou não. De que proveito tem eu ter tolerância, paixão, esse monte de coisa com aquele que é meu amigo? É fácil. Né? Veja bem aqui. O 12º passo nos sugere praticar os princípios em todas as nossas atividades. Quais são os princípios? Mente aberta, boa vontade, honestidade, rendição, aceitação. São os princípios de toda a programação, né? Em todas as nossas atividades. A 12ª tradição sugere que apliquemos em nossos relacionamentos com todos. Praticar os princípios não se limita aos nossos amigos ou à saída de uma reunião. É para todo dia, é para todos, em todas as áreas de nossa vida. Aí eu estava procurando aqui uma palavra a respeito disso, e veja bem, o que diz aqui? Em Lucas 23:34, apenas um versículo. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus veio ao mundo para todo aquele povo que carecia, que necessita. Ele veio para trazer as boas novas de salvação. E aqueles para quem ele veio, lançou ele numa cruz. Acusaram, condenaram, julgaram, e ele mesmo ali virou para Deus e falou: Pai, perdoa-lhes. Para aqueles que levaram ele como homem, digamos assim, para a morte. Eles não sabem o que fazem. É isso que fala para a gente a literatura. É a gente perdoar aquele a quem eu tenho dificuldade, a quem eu tenho problema. É eu trabalhar a humildade. É eu trabalhar a compaixão. É eu estender a mão ao próximo. Tendo experimentado um despertar espiritual, já que eu tive um despertar espiritual, eu já não estou agindo como antigamente, porque de espiritual eu não tinha nada. Eu já tive acordei. Tendo experimentado, quer dizer, vamos trazer para outra verbalização, já que você acordou, já que você despertou, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, diante de tudo que eu aprendi, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Não esperar que eles pratiquem na deles, mas que eu continue praticando na minha. Ou seja, estender a mão a quem precisa, falar de uma programação, falar de um poder superior que concebemos como Deus, estender a mão para quem a gente pode e continuar praticando em todas as nossas atividades. Tudo que eu for fazer no dia, seja uma atividade de varrer um chão, cozinhar, trabalhar, seja aonde eu for, com quem for e como eu estiver, com quem eu estiver, eu praticar os princípios da recuperação. É isso que está falando para a gente. Veja bem essa leitura. Escutamos falar muito sobre o bom samaritano, mas nem todos sabem o que é o bom samaritano. O bom samaritano é o cara bom, ponto. Mas já pararam para ler quem foi o bom samaritano? Vamos ler quem é o bom samaritano. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Querendo pôr Jesus à prova, ou seja, colocar sinuca de bico. É aquele que vai questionar. É aquele que, em vez de aprender com o outro, começa a cutucar. É muito comum em clínica ter pessoas que têm um certo conhecimento terapêutico, ou já trabalhou como conselheiro ou terapeuta em clínica, está internado como paciente e querer colocar terapeuta em sinuca de bico.
Isso é muito comum acontecer. Porque está olhando em cima de personalidade e não de princípio. Eu me vejo numa condição de paciente, não aceito estar naquela condição, e por ter um certo conhecimento, em vez de eu aprender com aquele cara que mesmo que tenha menos experiência do que eu aprender com ele, eu começo a confrontar. Sim. Só que quem está ali na frente trazendo a mensagem é ele. E eu tenho que olhar para a mensagem e não para o mensageiro. Passível de erro, todos somos. Mas vamos ser inteligentes, não olha para o homem, porque o homem ele é falho. Ele é humano, ele é pecador. Quem pode dizer, já purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Examine-se cada um a si mesmo, está escrito na Bíblia. Né? E ele quis colocar Jesus à prova, numa sinuca de bico. E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ou seja, ele já viu que estava errado. E quis justificar o próprio comportamento. Por quê? Porque eu estou colocando em xeque aquele que pode me ensinar. Eu engulo o ronco, para não passar carão, eu passo a justificar meu comportamento que eu tive. Não diferente de nós hoje em dia. Correto? E respondeu-lhe Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, roubaram, espancaram e retiraram-lhe tudo, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo homem que, vendo-o, passou de largo, passou longe, mas deixou. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo, no outro dia, tirou 2 denários, era uma moeda, denário. Tirou 2 denários, deu-lhes aos hospedeiros e disse-lhes, cuida dele. E tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus, vai e fazei da mesma forma. Então o que acontece? O que adianta eu ver que o cara está necessitando de ajuda, precisando de cuidados e passar longe? Quantas vezes pessoas se afastaram de você pela tua fama, pela tua conduta? Quais foram as pessoas que estenderam a mão para você? Família. Muitas vezes... Só família. Só família. Bingo. Só família. Muitas vezes, aqui dentro, existe aquele pensamento, vão ver, me colocou aqui dentro. Quando eu sair, vão ver só. Vou internar ele de volta. Só que acontece o quê? Assim como o bom samaritano foi o único que cuidou do que precisava, a tua família cuidou de você. Porque lá fora não tinha mais recurso para ajudar. O último recurso foi esse daqui. É que nem quando uma pessoa, num hospital, ele sofre um acidente, ele, seja lá o que for, ele está num apartamento sendo cuidado. Ele está na enfermaria do hospital. Aí pegam e transferem ele para uma unidade de tratamento intensivo. Aí a família é comunicada, olha, ele foi para a UTI. A família já fica em choque, nossa, mas para a UTI? Nossa, foi internado numa clínica. Aí o médico fala, não, mas ele foi para a UTI não porque ele está morrendo, mas sim porque se ele precisar de maiores recursos, ali a gente tem equipamento para isso.
Lá fora não tinha mais recurso. A família conversou, levou no psicólogo, levou no psicanalista, levou no benzedor, levou para a igreja, levou para tudo quanto é canto. Não tinha mais o que fazer. Levou para UTI. Não entenda da maneira como, poxa, isso é castigo. É amor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tua família te ama. Aqui dentro você vê pessoas que precisam de uma mão estendida. Essa mão estendida pode ser um cara muito falho, mas não olha para a pessoa, olha para a mão estendida, olha para os calos que tem na mão. Porque Jesus foi o maior exemplo disso. Ele veio para salvar uma humanidade. Aqueles pecadores tidos como lixo da sociedade, mandaram ele para uma cruz, ingratos. Eu vim para salvar vocês, vocês me jogam numa cruz. Mas isso foi dito para se cumprir as profecias. Livro de Isaías. Tinha que acontecer isso. Mas houve a ingratidão do ser humano. Tanto que muitos, quando estava ocorrendo a crucificação, viraram e falaram: realmente ele é o Filho de Deus. O que a gente fez? Então, dessa mesma maneira, a gente tem que proceder. Amar o próximo como a nós mesmos. Estender a mão. Não olha para a personalidade. Haja baseado em princípio. Perdoe, porque muitos não sabem o que fazem. Não espere reconhecimento, aplausos. Muito menos santidade do homem. Porque o homem ele vem de uma natureza pecaminosa. Senão a tua vida vai ser de comparação, de insatisfação, de lamúria, de murmuração, de frustração. Porque você só vai ver coisa errada. Para de ver coisa errada. Olha para as coisas boas. Coisa errada tem tudo quanto é canto. Você era a maior coisa errada. Maior prova de coisa errada. Eu era a maior prova de coisa errada. E de repente você acaba sendo exemplo de coisa boa. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas?